Bom dia, pessoal. Dando continuidade, vamos falar sobre o sistema endócrino e o reprodutor feminino. Começando pelo sistema endócrino, todas as nossas atividades e as funções do nosso corpo, eles são coordenadas e são integrados pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. E o sistema endócrino ele é composto por diversas glândulas que eles vão se situar em diferentes pontos do nosso corpo, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Temos a tireoide, a paratireoide, o timo e diversas outras que mais à frente eu vou especificar. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a glândula tireoide, as glândulas paratireoide, as glândulas suprarrenais, pâncreas, gônadas, que são os ovários e os testículos, o timo e a glândula pineal. Vamos começar falando sobre a hipófise. A hipófise ela está logo abaixo do hipotálamo, ela se encontra aqui, como vocês podem ver nesta imagem. Aqui é a hipófise e aqui é o hipotálamo. E ela é dividida em parte anterior, que é a adenohipófise, e parte posterior, que é a neurohipófise, que mais à frente a gente vai distinguir essas duas. E ela secreta 8 hormônios, e esses 8 hormônios, eles são capazes, eles conseguem afetar várias outras funções do corpo. E por isso ela é considerada uma glândula mestre. Ela produz vários hormônios e muitos deles vão estimular o funcionamento do restante das glândulas, como a tireoide, como as glândulas sexuais, que são as gônadas, e as suprarrenais. E também ela é capaz de governar a memória, a sabedoria, a inteligência e o pensamento. Aqui está uma das divisões da hipófise, que é a adenohipófise. A adenohipófise ela é altamente vascular, é composta por tecido epitelial glandular e que tem um tamanho e formas variadas, é disposta em cordões ou folículos irregulares e sintetiza e libera 8 hormônios importantes. Agora a gente vai ver um pouco sobre esses 8 hormônios que a adenohipófise sintetiza e libera. Temos a somatotropina, que ela controla o crescimento do corpo. Temos a mamotropina, que ela estimula o crescimento e a secreção da mama feminina. A adrenocorticotropina, que ela controla a secreção de alguns hormônios corticais na glândula suprarrenal, ou seja, esse hormônio aqui ele já vai afetar uma outra glândula, certo? Que é a suprarrenal. Temos outro hormônio, que é o tirotropina, que ele vai estimular a atividade da glândula tireoide, ou seja, também vai influenciar em outra glândula. Temos o hormônio estimulador do folículo, que ele vai estimular o crescimento e a secreção de estrógenos nos folículos ováricos e a espermatogênese nos testículos. Temos o hormônio das células intersticiais, que vai ativar a secreção dos andrógenos através dos testículos. E temos o hormônio luteilizante, que vai induzir a secreção de progesterona pelo corpo lúteo. E o hormônio estimulador de melanócitos, que ele vai aumentar a pigmentação cutânea. Temos a neurohipófise, que também é uma subdivisão da hipófise, né? Ela é composta por tecido nervoso. Ela também sintetiza 2 hormônios, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético. Eles são produzidos no hipotálamo e transportados no infundíbulo e armazenados na glândula até a sua utilização. E os impulsos nervosos estimulam a liberação dos hormônios na neurohipófise. Os 2 hormônios que ela sintetiza, sendo a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina ela vai ser utilizada, ela vai ser sintetizada e armazenada na glândula até a sua utilização. E ela vai ser utilizada durante o parto. Ela intensifica a contração das células musculares lisas na parede do útero e depois ela vai ser, do parto, ela vai ser estimulada a ejeção láctea das glândulas mamárias, ou seja, ela vai estimular a produção de leite.
E temos o hormônio antidiurético, que também é chamado de ADH. Ele leva os rins a reter mais água, diminuindo o volume da urina. Temos aqui a tireoide. A tireoide ela é uma glândula que fica localizada no pescoço. Ela tem uma forma de borboleta, vocês podem observar aqui na imagem. E cada asa, né, cada lobo dessa tireoide, ela fica presente de ambos os lados da traqueia. Aqui, ó, aqui é a traqueia e cada lado dela tem uma asa ou lobo, como é chamado, da tireoide. Ambos os lados possuem. Qual a sua função? A sua função é produzir, armazenar e liberar hormônios tireoidianos, que são toxinas na corrente sanguínea. Esses hormônios eles vão controlar a velocidade do metabolismo. Ou seja, existe algo chamado hipertireoidismo, que é quando a tireoide está com o metabolismo muito acelerado. Isso vai fazer com que o coração bata mais rápido, a temperatura do corpo se eleve e a pessoa acaba emagrecendo muito por conta do gasto de energia que está tendo. Temos a paratireoide, que são pequenas glândulas localizadas na região posterior da tireoide, que é esses negocinhos aqui, ó, que vocês podem observar. Elas vão secretar paratormônio. Esses paratormônios, eles vão regular a taxa de cálcio, estimulando a remoção do cálcio e a absorção do cálcio dos alimentos pelo intestino e a reabsorção pelos túbulos renais, que vão aumentar a concentração do cálcio no plasma. Em uma aula anterior, bem no início, eu falei a importância do cálcio. O cálcio, pessoal, ele é necessário para o funcionamento adequado da contração muscular e a liberação de hormônios e a coagulação do sangue, viu? Então é importantíssimo, a paratireoide é importantíssimo nesse processo. Temos o pâncreas. O pâncreas é um órgão achatado, pode ser observado aqui na imagem. E a primeira é uma glândula endócrina e exócrina. O que é isso? A exócrina é quando eles lançam seus produtos para fora do corpo através de ductos, que são glândulas de secreção externa. Por exemplo, as glândulas mamárias, ela é uma exócrina, ela é uma glândula de secreção externa. E as endócrinas, elas lançam seus produtos na corrente sanguínea, ou seja, ela é interna. Sua função é o agrupamento de células chamadas ilhotas pancreáticas, que algumas dessas células são alfas e secretam glucagon, enquanto outras, que são células betas, vão secretar insulina, também importantíssima para o corpo. E as exócrinas, elas são de secreção externa, que vai produzir o suco pancreático, que é para a digestão do alimento lançado no duodeno. Existem duas glândulas suprarrenais, que podem ter o formato triangular. Tá aqui, ó, pessoal, essas aqui são as glândulas suprarrenais. Existem duas, tá? Uma de cada lado, e estão localizadas logo acima do rim. Cada uma dessas glândulas suprarrenal, elas vão possuir regiões onde elas vão produzir diferentes hormônios. O córtex suprarrenal externo, que compõe aproximadamente 85% da glândula, e a medula suprarrenal interna. E temos as gônadas. As gônadas, elas são as glândulas sexuais, ou seja, elas produzem os gametas, que são eles, os óvulos e os espermatozoides. E eles, por sua vez, vão secretar hormônios, que são o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Falando um pouquinho mais sobre cada um, vamos começar aqui pelo ovário. O ovário ele vai produzir progesterona e estrógeno, e tanto o estrógeno como a progesterona eles vão ser controlados por hormônios de liberação no hipotálamo e pelas gonadotrofinas da adenohipófise. Lembrando, pessoal, que a adenohipófise é uma subdivisão aqui da hipófise, viu? As suas funções é o desenvolvimento e o funcionamento dos órgãos genitais femininos e a expressão das características sexuais femininas, sendo elas
o desenvolvimento das mamas, o quadril, a coxa, a distribuição do pelo, a maturação dos órgãos genitais, dentre outras características. Temos os testículos. Nos testículos eles vão produzir testosterona e a secreção da testosterona ela é controlada pelos hormônios de liberação que são produzidos também pelo hipotálamo e pelo hormônio luteinizante da adenohipófise. E a sua função, que vai auxiliar na maturação dos espermatozoides e são responsáveis também pelas características sexuais masculinas, que são elas o crescimento e desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, o crescimento e distribuição dos pelos, a alteração da voz, o aumento da laringe, dentre outras características. E temos a pineal, que é um órgão periforme, cinza avermelhado, geralmente com 8 milímetros de comprimento. Ele modifica a atividade da hipófise, das pâncreas, paratireoides, glândula suprarrenal e gônadas, ou seja, ele tem como interferir na atividade dessas glândulas, né? As secreções pineais, elas podem alcançar suas células-alvo via líquido cerebral, espinhal ou corrente sanguínea. E a glândula pineal, ela secreta a melatonina, que é o hormônio que altera o ciclo reprodutivo. Por isso que elas podem, como é que eu posso dizer, influenciar as gônadas, por exemplo. E acredita-se que também que essa melatonina ela esteja relacionada ao ciclo do sono, possuindo um efeito de tranquilização. Por fim, temos aqui o timo, que é um órgão linfóide. Ele situa-se na parte superior da cavidade torácica, posteriormente ao externo. Ele varia de tamanho e de atividade, e isso vai depender da idade, doença e do estado fisiológico em que a pessoa se encontra. É aqui, ó, pessoal, que o timo fica presente. No nascimento, pesa entre 10 e 15 gramas e é cinza rosa, mole. Na puberdade, pesa entre 30 e 40 miligramas e após a puberdade, a glândula se evolui e fica amarelado. Por fim, temos aqui o sistema reprodutor feminino. Eu trouxe aqui para vocês esse sistema dividido em duas partes, que é a constituição externa e a interna. Falando da constituição externa, aqui a gente tem essa imagem, né? E eu vou começar explicando para vocês um pouco sobre o que compõe esse sistema reprodutor feminino. Começando aqui sobre o Monte de Vênus. O Monte de Vênus, ele também é conhecido como Monte Púbico, que é essa partezinha aqui. E ele é definido por conta de uma pequena concentração de tecido adiposo, que é tipo uma gordurinha que tem, que serve para proteção. Temos o clitóris. O clitóris ele é um órgão que fica localizado acima da abertura vaginal e é constituído por tecido com grande número de terminações nervosas, é bastante sensível a estímulos e é homólogo ao pênis, né? Temos os grandes lábios, que é essa parte aqui mais externa. São duas pregas cutâneas, elas ficam mais externas, elas cobrem aqui os pequenos lábios, como vocês podem observar. Esses aqui são os pequenos lábios e esses aqui por fora, mais externo, são os grandes lábios e eles são revestidos de pelos mais externos e recobrem também o clítoris. Eles também protegem o clítoris. E esse pelo, pessoal, também serve como uma forma de proteção, viu? Temos aqui os pequenos lábios, que é essa partezinha aqui. Eles são pregas cutâneas também. Não são revestidas de pelos, aqui já não possuem pelos. E eles recobrem essa abertura vaginal. E na sua parte interna estão presentes poros de glândulas lubrificantes. Essa lubrificação ela ocorre através de estímulos e é através dos pequenos lábios que ela é estimulada.
Temos aqui a entrada da vagina, né? A abertura da vagina. Em mulheres que não tiveram relações sexuais, ele geralmente apresenta fechado através de uma membrana, por uma membrana que chamamos de ímen. E em alguns casos raros, essa membrana pode estar ausente, por isso que essa questão de relacionar a virgindade com o ímen já não é tão correto, já que esse ímen pode estar presente ou não. Temos aqui também o períneo, né? Esse períneo ele é responsável por manter a continência urinária e fecal, né? Que o que quer dizer isso? Que ajuda a segurar o xixi e o cocô. Bom, vamos agora para a constituição interna desse sistema reprodutor feminino, onde temos o útero, as tubas uterinas, o ovário, os ovários, né, e a vagina. Vamos começar aqui pela vagina. A vagina, ela é um canal muscular elástico e esse canal, ele é um órgão de cópula. Ele é por onde as mulheres têm relações sexuais e também é por onde passa o bebê durante o parto normal, viu? Por isso que ele é elástico. Temos aqui os ovários, como vocês podem ver, eles estão representados aqui ao pares, eles são 2, né? E esses órgãos, eles são responsáveis pela síntese dos hormônios sexuais femininos e também pela produção dos gametas, né? Temos aqui as tubas uterinas, que é essa partezinha aqui, ó. E essas tubas uterinas uma nomenclatura antiga como trompas de Falópio. E assim como os ovários, elas também estão presentes aos pares, como vocês podem observar, e através dessas trombas, os gametas eles vão se deslocar do ovário em direção ao útero, em essa direção aqui, ou seja, os gametas eles vão ser produzidos aqui, eles vão se deslocar através das tubas uterinas até chegar no útero. Nessas trompas vai ocorrer a fecundação e o zigoto é levado ao útero através de movimentos de cílios que estão presentes e também através das contrações musculares. E por fim nós temos aqui o útero. O útero ele é o órgão muscular onde o bebê ele fica alojado durante a gestação. E embora ele seja aparentemente pequeno, né, geralmente ele apresenta cerca de 7,5 centímetros de comprimento. Ele também, assim como a vagina, só que mais, ele é bastante elástico e durante a gravidez ele pode chegar inclusive a cerca de 35 centímetros de comprimento, já que aqui dentro vai ser gerado um bebezinho, né? Então, pessoal, para essa aula é só e até a próxima.